Fala galera, começando mais um Corintiano Pod, mais um episódio cheio de informação para vocês. A gente continuando esse projeto muito legal que é de trazer as chapas. Conversamos com todas, conseguimos agendar com quase todas. Então, muito feliz em nosso compromisso com a democracia corintiana continuar sendo cumprido. E peço para vocês se inscreverem, dar o like, divulguem e continuem acompanhando. Hoje aqui, Nadir, um prazer, da Chapa 33. Cara, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e bater esse papo sobre o Corinthians, sobre a Chapa e sobre os projetos que tem para o futuro. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite em nome de todos os membros, 25 membros, né, que compõem a Chapa 33, estar aqui no podcast Corintiano Pod. Obrigado. Então, eu pude tirar minha gravata, né? Tá à vontade. Trabalhando na 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e poder estar aqui como um corintiano a mais, somando para a democracia corintiana seguir o seu trajeto. É isso aí. Obrigado pela presença. Obrigado. Me fala um pouquinho de como começou a Chapa, como que surgiu a ideia de montar uma Chapa para o Conselho, porque antigamente era o famoso Chapão e depois foi feito esse projeto de chapinhas. Como que surgiu? Isso, o estatuto anterior, ele estabelecia o famoso chapão, que na verdade decorria da eleição da presidência e daí a composição de um grupo de conselheiros. Por reforma estatutária, então, foi estabelecido que 200 conselheiros, nos termos do estatuto, lá, dos artigos 56 e seguintes, formariam, então, o que nós chamamos de chapa eleita. Então, a perspectiva de 8 chapas para, seguindo a trajetória do Estatuto, poder fiscalizar as contas do Corinthians e também as ações tomadas pela diretoria, e uma diretoria eleita com o seu presidente, seu primeiro vice e o seu segundo vice, em razão do qual ele pudesse escolher, sem processo eleitoral, os demais membros, diretores dos departamentos e o Corinthians pudesse, de uma certa maneira, estabelecer uma democracia interna com a participação de todos aqueles associados que, nos termos do Estatuto, pudessem participar do processo eleitoral. Legal, legal. E a Chapa, ela foi eleita já assim que ela foi lançada? Como que foi o histórico? Não, na primeira eleição, a chapa com o mesmo número 33 e com o mesmo nome, Corinthians com Respeito, ficou aquém daquele número necessário para a sua eleição. Evidentemente que foi uma primeira experiência, na qual, inclusive, eu participei, assim, mais afastado, ajudando nas questões jurídicas que envolviam a chapa, mas eu também não tinha, naquele momento, o tempo exigido pelo Estatuto para poder me inscrever como candidato. Numa segunda eleição, que já agora no ano de 2020, em que nós tivemos uma questão de pandemia, um processo eleitoral muito confuso, em razão do qual muitos associados não puderam participar. A gente percebeu lá em 2020, eu estava recordando agora de algumas fotos daquele ano, em que a pandemia assolou todo o nosso país e a gente teve muita dificuldade desse processo eleitoral comandado pelo então presidente da comissão eleitoral, o Dr. Romeu Tuma Júnior. Eu lembro desse período, foi complicado, até era uma semana, aí precisou adiar para ser outra, tudo, né? Todos os cuidados, horário diferenciado, putz. Exato, e todo mundo usando ali a máscara, né? Uma perspectiva de um processo eleitoral representativo do que é a democracia corintiana, e a gente teve algumas restrições estabelecidas pela comissão eleitoral e todos tiveram que cumprir a risca. Ali por volta das 5 da tarde fechou o processo e puderam ficar somente os fiscais, aqueles que previamente foram identificados, e depois o voto a voto, né? Que é uma coisa muito bem complicada, em que os fiscais têm que fiscalizar um voto, se foi 33 ou se foi 83. Sim. Então, tudo aquilo a gente viu com bastante preocupação, e dessa vez a gente fica um pouco mais aliviado com a participação
da sessão de urnas pelo Tribunal Regional Eleitoral, e a gente vai para um processo diferente daquele em que um pouco mais de 3 mil associados participaram. A gente espera agora um número muito maior de corintianos associados dentro das regras do Estatuto que possam participar desse processo. Legal. E então a chapa ela foi eleita nesta última. Vocês estão tentando a reeleição. Quais os projetos, algumas coisas que a chapa, os principais pleitos da chapa para que estava eleita agora e também para o futuro? Sim. A nossa chapa apresentou inicialmente 10 propostas, Legal. Das quais pelo menos 3 foram assim encaminhadas a nível de reforma estatutária, mas nós não tivemos êxito assim no andamento dessas propostas. Eu acredito que o Corinthians tenha a condição de mudar muita coisa lá no sentido assim de encaminhamento democrático. Eu vejo, por exemplo, que nós tivemos alguns anos atrás, e eu faço essa observação, eu fui diretor institucional do Corinthians, e a gente viu num determinado momento, com bastante preocupação, a retirada daqueles alambrados que correspondiam Sim. à área do estacionamento externo do Corinthians. E aquilo derivou de um procedimento investigatório dentro do Ministério Público, na época, então, presidente, o doutor Roberto de Andrade. E ali a gente percebeu que foi uma questão mesmo institucional, ou seja, quem assinou pelo Corinthians foi um representante do departamento jurídico. Aqui não está nenhum tipo de avaliação pessoal da atuação Sim. funcional do promotor de justiça, mas ele fez aquilo que a lei determina. Certo. Por falta do que nós chamamos de um acordo de conduta, de postura, de conduta do Corinthians em relação ao alambrado, nós perdemos toda aquela área externa, no mínimo um estacionamento que poderia estar rendendo frutos para o Corinthians. Essa é uma das propostas que a gente pretende incluir na nossa plataforma de gestão da chapa, numa recondução, portanto, por mais 3 anos como membros do Conselho, que a gente possa negociar outra vez com o Ministério Público. É absolutamente louvável. Wagner, eu vi num recente ocorrência que nós tivemos lá de uma reclamação ou de uma postura do grupo das organizadas. E aquilo inviabilizou, naquela data, naquele final de semana, a saída dos associados da própria entidade Corinthians. Então, a gente vê ali que é possível a gente, por exemplo, dentro de um acordo também com o Ministério Público na área de habitação e urbanismo, nós estabelecemos uma maior acessibilidade e maior entradas e saídas Sim. ali do estádio. O Corinthians acaba, por esse comprometimento feito em razão do final desse estacionamento, o Corinthians acabou criando um gargalo muito grande ali. Não é possível que determinados finais de semana, por exemplo, o associado fique sem ter possibilidade de entrar. Eu já vi hipóteses de mais de 1 hora na fila, e já vi hipóteses de mais de 1 hora na saída, de alguém que quer levar o filho na piscina, de alguém que quer levar o filho na área da ginástica, ali, estacionar ali e sair com maior tranquilidade. Essa é uma das 10 propostas que a chapa vai apresentar, e nós podemos falar de algumas outras Claro, também. Mas essa é importantíssima, porque realmente a gente fica só naquela saída do arco, na saída principal ali em frente à rotatória, né? Não havendo por onde sair. Como eu estava de moto, fui empurrando ela por dentro nesse dia e saí lá por trás. Mas a hora que eu saí, o protesto estava até acabando e tal. E realmente foi complicado por causa disso. As pessoas queriam sair e tal. Enfim, mas é bem legal esse ponto. E outro ponto é que quando tiraram os tapumes ali, né, desse estacionamento, ficou um pouco mais inseguro, né? Quando aconteceu acho que foi a prefeitura que retomou. Foi uma determinação da Promotoria de Habitação e Urbanismo, capitaneada, evidentemente, pela subprefeitura dali do local,
E o membro do Ministério Público estava bem bravo, porque ele é corintiano, inclusive. A gente conhece o colega que atuou no caso, sabe que ele é corintiano, mas ele entendeu que faltou ali realmente assinatura, né, de um termo de ajustamento de conduta, que é algo absolutamente razoável dentro de um plano jurídico, você resolver essa questão. Nós tínhamos a Caixa Econômica Federal na época, nós tínhamos ali a loja do Poderoso Timão do lado de fora, e depois disso, e a gente vê até hoje, um sem número de pessoas, de indigentes, pessoas dormindo ali do lado de fora, e todo um trabalho social e de responsabilidade social do clube pode ser atingido se a gente encaminhar esse termo de ajustamento de conduta. Legal. É a primeira vez que eu ouço falar sobre esse tipo de coisa. Muito legal. As demais ações, as demais propostas, o que a chapa tem de principal? Veja, nós temos um grupo de colegas mais experientes que nós. E eu posso me reportar ao senhor Jacinto Ribeiro, ao senhor Gilberto, ao senhor Gil, os colegas, ao senhor Alfredo, que tem, salvo o melhor juízo, é um dos expoentes da nossa chapa, tem mais de 50 anos de Esporte Clube Corinthians Paulista. E essas pessoas, de uma certa maneira, têm muito a colaborar. Eu falo porque eu faço parte de uma geração que vem um pouco depois, e eu gostaria de falar um pouco por que eu me tornei corintiano e qual a minha interlocução com esses colegas. Eu me lembro do meu avô, antigo membro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a FEPASA. Eu sou nascido lá em Bauru. E aí viemos lá de Bauru para cá, no final de ano de 1976, vim lá de trem, descemos ali na Estação da Luz, andamos a pé com a nossa malinha, com a nossa bolsinha, eu e meu avô, até ali um centro de concentração nosso, de corintianos ali no Anhangabaú, e rumamos com ônibus para o Rio de Janeiro, naquilo que foi, segundo a história dos livros dos recordes, está registrado que até um certo tempo atrás foi até ali o Memorial do Corinthians, chegou a ver ali na televisão, e os escritos, né, que reportam, portanto, a 73.319 pessoas, foi computado em uma chamada invasão do Maracanã, invasão do Rio de Janeiro. E isso está retratado num livro do senhor Ricardo Garrido, o Diário da Invasão. Então, nós estamos falando que para ser corintiano não é só simplesmente pegar uma camisa e ir lá torcer por um time de futebol. É ficar mais de 20 anos sem título, né? E eu me reporto nessa época, com 12 anos de idade, indo lá para o Rio de Janeiro, depois de 77, o sofrimento dos 3 jogos e assim sucessivamente. E sempre vendo pessoas assim de mais experiência, corintianos sofredores, né? Então, hoje nós somos corintiano, maloqueiro e sofredor. Isso aí, graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente vê a história desse pessoal contando, que é muito rica a história de ser um corintiano. E me reporto a esses colegas mais experientes, porque hoje se discute assim, quando uma pessoa é idosa, do ponto de vista legal, não sei se eu estou chamando a sua atenção com isso, porque a gente tem como representantes do Ministério Público, da magistratura, a área do direito nos traz um certo juridiquês, que às vezes o corintiano fala, o que é isso? O que o cara está falando? Mas vamos tentar traduzir isso. Nós estamos tentando falar de uma Constituição que diz, por exemplo, a LOAS, que diz, por exemplo, uma Constituição Federal que o passe de ônibus deve ser gratuito, e a gente está trazendo isso para dentro do Corinthians, ou seja, na verdade a Lei 10.741, já no artigo 1º, uma lei infraconstitucional, diz que idoso é aquele com 60 anos ou mais. E a gente percebe, por dados estatísticos dentro do Corinthians hoje, por isso eu fiz essa premissa, de que uma grande parte da nação corintiana é idosa e tem uma experiência e tem muito a acrescentar para a instituição Corinthians. E essas pessoas
colocaram, então, o nome da chapa. Um Corinthians, mas não um Corinthians dessa briga que a gente vê pessoal entre, às vezes, candidatos, não só à presidência, mas também aos órgãos. E a gente percebe aí nas redes sociais umas querelas, assim. Poxa vida, parece que o corintiano quer o cargo de conselheiro, mas ele quer, antes de tudo, derrubar o outro candidato do outro grupo. E a gente pensa, talvez, numa coisa com um pouco mais de respeito, um pouco mais de empatia e um pouco mais de tratamento civilizado entre pessoas que são de grupos institucionais diferentes dentro da grande nação corintiana. E, portanto, daí, ouvido o Gilberto, ouvido o Jacinto e ouvido as outras pessoas que colaboraram, o Juruna, entre outros, ouvir um Corinthians que seja um Corinthians com um pouco mais de respeito. Daí o nome da chapa. E falo da legislação por quê? Porque esses dados estatísticos permitem hoje que essa pessoa com um pouco mais de 60 anos, ela possa pegar um ônibus ali no centro, como nós pegamos e fomos para o Rio de Janeiro em 76, e essa pessoa possa ir de ônibus ou de metrô para o estádio, ali no final da Zona Leste, com uma perspectiva de que ele seja recebido naquela área que corresponde às torcidas organizadas, com um pouco mais de respeito também. Eu falo disso, Wagner, porque invariavelmente a gente fica ali no oeste inferior, no que nós chamamos da classe média da população corintiana. Mas eu já tive como diretor também ali na área em que as torcidas organizadas são recepcionadas. Estou falando disso porque a gente vê, às vezes, um trabalho de abordagem policial em relação a esse senhor com pouco mais de 60 anos de idade, de uma maneira absolutamente deselegante. Nós estamos falando de respeito ao torcedor corintiano. Essa pessoa pegou um ônibus ali no centro, ou pegou o metrô e foi até o estádio, e foi ali recebido, às vezes, com um cacetete, e porque o jogo já começou e ele quer passar, ele desceu do metrô e não consegue entrar no estádio. E a gente vê um tratamento angelical, praticamente, em relação àqueles que vão fazer parte dos camarotes, do oeste superior, do oeste inferior. Essa verdade. Diferença de tratamento... Eu vou de norte, eu vou do setor norte, 90% dos jogos no ano eu vou do setor norte. Isso. Inclusive, daqui a pouco estamos nos caminhando para lá, com o Atlético Mineiro. E, realmente, o tratamento é muito diferente de um setor para o outro. Então, nós estamos falando de um Corinthians com respeito, em que a gente possa chamar aqueles que são comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil para uma reunião em que a Chapa 33 possa, através dos seus membros, componentes, apresentar uma perspectiva também de ajustamento de conduta. Ou seja, nós estamos falando desse torcedor que é um idoso e que tem uma ideia de participar desse jogo de futebol de uma maneira assim, em que lhe pareça ser um entretenimento. Enquanto que eu vi ali alguma reclamação de associados do Corinthians, que vê que parece que é um campo de concentração, que parece que está indo para uma batalha campal. E aí a gente pode também retornar um pouquinho mais no tempo e entender por que um promotor de justiça estabeleceu que as torcidas não vão poder, no estado de São Paulo, pelo menos em relação aos 4 grandes clubes, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, participar de um mesmo evento social. É um evento social. Ou seja, nós tivemos, há alguns anos atrás, disputas a faca e disparos de arma de fogo combinadas em redes sociais. E aí, por mais que se possa criticar a atuação do Ministério Público, nós estamos num trabalho de prevenção nos jogos de futebol. Se morrer alguém porque o promotor de justiça autorizou outra vez a participação de torcidas que se degladiam nas redes sociais, a responsabilidade será da instituição do Ministério Público. Mas não pode. Então, nós temos que encontrar um meio, porque nós saímos... Eu acho que a responsabilidade, desculpa te cortar, é daquele que fez a ação. A gente não pode responsabilizar o Ministério Público por liberar
que nós sejamos democráticos dentro do campo. Como tem uma torcida, tem outra. Né? Isso faz muita falta no futebol. Sim. E vou até além. Me desculpa, mas isso não resolveu o problema. Não resolveu. Sim. Porque as batalhas continuam acontecendo, não mais hoje por um poder paralelo que decidiu que não tenha. Sim. Né? Mas se não, iam estar acontecendo mesmo assim. Inclusive, eu me lembro que nunca tivemos um problema próximo à arena ali, de confronto entre as torcidas dos grandes de São Paulo. Não me lembro, e eu frequento, devo ter ido em todos os clássicos, mas não me lembro de um confronto ali, nem dentro do estádio, nem aos arredores, mas sempre longe. Isso é muito complicado. Sim. Desculpa ter te cortado. Talvez eu me faça entender melhor quando eu colocar assim, nós precisamos de um processo de educação do torcedor de uma maneira geral, e aí eu não estou me reportando à torcida do Corinthians. Sim, nós estamos falando a sociedade como um todo. Nós tivemos agora aí, inclusive fora do Brasil, bananas jogadas a um jogador de futebol. Nós tivemos aí um jogador de futebol que está para receber a bola de ouro, que é chamado de mono, ou seja, ele é um macaco. E ele é um macaco por causa da cor da pele dele. Então, se a gente não entrar num processo de educação, e isso eu falo a nível mundial, com certeza. O ser humano precisa evoluir. Nós saímos de uma pandemia de 3 anos em que as pessoas falavam, não, nós vamos melhorar. Nós saímos dessa pandemia e entramos em 2 grandes guerras mundiais entre 2 países, inicialmente Rússia e Ucrânia, e agora entre um país especificamente Israel e um grupo terrorista chamado Hamas. E a gente percebe assim que nós estamos falando ainda, voltando naquele senhor que é idoso, que eu vi saindo ali, funcionário público do Tribunal de Justiça, saindo ali para um jogo que ele precisava chegar às 9 da noite no estádio, e aí ele recebeu aquele tipo de abordagem policial. Então é esse torcedor que é associado ali do Parque São Jorge que pede para nós, olha, um pouco mais de respeito. Claro. A gente precisa voltar a nos entender como homens sapiens do gênero homens e mulheres, que possam ter um pouco mais de empatia. É disso que nós estamos falando quando criamos a chapa Corinthians 33, uma chapa com respeito. Aliás, empatia eu acho que não teve quem marcou o jogo hoje para as 19 horas. Não teve nem um pouco. Vê, rapaz, ele não conhece nem um pouco, porque o transporte ali já é super cheio, saturado, o trabalhador voltando cansado, e é mais 35, 40 mil corintianos indo para o jogo, para o mesmo lugar. Tendo que chegar às 7 horas, no horário de pico, cara. Putz, não tem. E às vezes também um jogo marcado para as 10, que por uma razão ou outra começa um pouco mais tarde, e aquele cidadão saindo ali da Zona Norte, tendo que correr para o metrô com uma loucura, não é? Para ele poder pegar o último vagão para voltar para sua casa. A gente pensa um pouco nisso quando a gente fala de Corinthians com respeito. Que legal. Então a chapa, ela tem um projeto voltado para isso, claro que a chapa precisa propor e a diretoria do clube aceitar e ir atrás disso, mas que legal que a chapa pensa nisso, englobando tudo isso, cara, muito legal mesmo, parabéns, gostei, porque a gente está precisando de tudo isso com o torcedor, ótimo. Isso não pode Wagner, se transformar assim num mero discurso de campanha, porque teria validade por apenas 20 dias. Nós estamos chegando aí já ao dia do processo eleitoral, mas a gente pensa nisso provocando quem for eleito presidente do Corinthians, porque isso é ato de gestão, isso não há uma confusão também. Muita gente quer ser candidato, pensa em um dia ser conselheiro do Corinthians, mas ele não entende que nos termos do estatuto existem atos da diretoria, existem atos do conselho deliberativo, que são coisas absolutamente diferentes. Mas isso não nos torna imune a dizer, não, isso é coisa com o presidente, ele que vai resolver o alambrado lá, é problema do... Não, espera um pouquinho, nós podemos participar também da gestão, independentemente de quem for eleito no dia 25, apresentando sugestões de ato de gestão da diretoria. É essa observação. Claro, até porque o presidente ele tem tanta coisa para pensar que é difícil acabar pensando em tudo, e para isso uma equipe ótima
Sim. Né, de conselheiros, ajudaria nesse caso de sugestões, para onde a gente vai, o caminho, tudo. Sim. E aqui vendo também uma pessoa muito bem preparada para isso, vai falar, ó, então vai lá, você tem a liberdade de tocar esse assunto, né? E aí vai em nome do clube e toca. Isso seria ótimo. Sim. Fora essas, as outras atitudes, falamos do futebol e do clube, qual mais a chapa tem de principal? Olha, nós pensamos também que a chapa pode colaborar com o implemento dos demais departamentos. Por quê? Porque nós estamos passando por um determinado momento em que há uma discussão, e depois podemos falar disso, que é a questão das organizadas, participarem de um processo eleitoral ou não, de terem, dentro daquilo que se propõe ser um clube democrático, de aumentar o coeficiente eleitoral. Nós podemos pensar e falar disso mais adiante. Mas nós pensamos que, enquanto Corinthians, para o corintiano normal, o corintiano comum, o Corinthians é o departamento de futebol profissional. É isso aí. E nós pensamos que a chapa pode, de alguma maneira, colaborar com os departamentos de base, os departamentos que não sejam especificamente o futebol. A gente já teve, numa experiência anterior, trazido alguns atletas, como o Anderson Silva, porque a gente sabe, o Anderson Silva teve um contrato com o Corinthians, Júnior Cigano, o Corinthians já investiu na área de corridas esportivas, o Corinthians já teve aí, vamos dizer, outras nuances para que, dentro dessa questão de democracia, a gente possa ajudar, por exemplo, um pouco mais o futebol feminino, que teve, dentro dessa gestão que está terminando, um retorno fantástico. Sim. Ou seja, nós podemos falar aí de que uma ajuda no sentido de que os ingressos possam ser gratuitos, enquanto isso não se transforma numa questão de marketing com um retorno maior para o Corinthians. Eu estou falando, em outras palavras, que o setor de futebol feminino, ele também precisaria de um pouco mais de respeito, porque hoje é o carro-chefe dentro dos esquadrões em confronto com as outras equipes. O Palmeiras tem dinheiro, investiu dinheiro e não conseguiu os resultados esportivos que essas meninas, chamadas as brabas, e dentro do Ministério Público, às vezes se confunde, nós também temos uma equipe de as brabas, promotoras de justiça. Eu falo disso num tom que não é jocoso, que é apenas de comparação, porque essas bravas dentro do Ministério Público conseguiram provar que uma pessoa dentro de uma academia que agride uma mulher, por exemplo, e que se diz com dinheiro e com bons advogados e que foge lá para Dubai, hoje está preso e está condenado pelos crimes praticados em razão da atuação destemida de promotoras de justiça, mulheres, que abarcaram a Lei Maria da Penha e aplicaram a esse violador dos direitos das mulheres. E as mulheres dentro do Corinthians, por dados estatísticos também, Wagner, isso é bom que se diga, nós temos apenas 9% de associadas votantes. Ou seja, dentro de um país que se diz homogêneo, democrático, em que nós temos, por dados do IBGE que foram lançados agora no dia 27 de outubro, nós temos 6 milhões a mais de mulheres no Brasil. Então, existem mais mulheres do que homens. Nós temos o time e o clube de futebol que se diz derivado de uma democracia corintiana estabelecida por um ex-presidente, pai do atual presidente do Corinthians. E nós temos apenas 9% de mulheres com direito a voto. As demais são meramente companheiras, são esposas de associados do Corinthians. Então, mas daí... Essas 9% de mulheres, uma delas nos procurou lá enquanto chapa e questionou, eu estou dando apenas a nível de exemplificação, uma questão ligada ao funcionamento da sauna do Corinthians.
não estava boa, a sauna não estava... Então, esse tipo de assunto, às vezes, não chega num plano de diretoria, de solução, de um departamento administrativo, e a mulher se sente, por assim dizer, tolhida no seu direito de falar, no seu direito de reclamar. A Chapa 33 é um órgão, um dos membros que compõem o Conselho Deliberativo, que recebe esse tipo de reclamação e que filtra, encaminhando para quem de direito. Não é possível, portanto, que a gente tenha um problema ligado a direitos da mulher que não possam ser, ter a sua via de acesso ao canal que possa resolver. Se a gente precisa ampliar a sauna, se a gente precisa melhorar o número de dias para que as mulheres possam ser lá melhor recebidas, recepcionadas, vamos trabalhar nesse sentido para que, embora com 9% das mulheres, a gente possa, num futuro bem próximo, estar falando na questão do ponto de vista eleitoral. Ou seja, a lei eleitoral estabelece um número de 30% na concorrência para cargos públicos e também verbas públicas que são destinadas à participação da mulher, buscando o que nós chamamos de equilíbrio dentro do campo democrático. Em outras palavras, dentro do Corinthians nós temos 9% e nem todas as chapas defendem direitos das mulheres, nem todas as chapas. Digo mais, nem todas as chapas inscrevem mulheres para participar do órgão deliberativo chamado Conselho Deliberativo do Corinthians. Mas daí que eu vejo que a importância do voto do 01, que o 00 é o titular naquele título familiar e o 001 normalmente é a esposa, porque isso é comum, normalmente o interesse maior é do homem por ser futebol tal, e ainda ser um esporte tão masculino, digamos assim, né? Então, se a gente coloca o voto para o 01 também, as mulheres iriam poder votar, iriam ter mais poder ainda também. E olha que interessante do que nós estamos falando de democracia corintiana. Um membro lá, inclusive conselheiro, porque isso é um tabu dentro do Corinthians, a gente precisa falar dessas coisas. Com certeza. E um conselheiro falou, não, então vamos começar com 10%. Eu estava dizendo para ele que não dá 10%. Não dá para falar em percentual de 10%, porque se são 25 membros que compõem a chapa, nós estamos menosprezando a mulher. Nós estamos falando que nós teríamos como candidatas 2,5 candidatos. Nós temos que rachar uma mulher no meio para poder chegar nesse percentual. A gente não está falando de percentual, a gente está falando de que é possível começar a discussão. Na nossa chapa nós temos a senhora Cristiane Pérola, que representa lá e canaliza essas questões ligadas às mulheres. Nós estamos falando em aumentar isso. Um dos caminhos seria a reforma estatutária, no qual se permita a questão do 01 como sendo uma alternativa. É uma alternativa. Porque é difícil mesmo você ver num título familiar que a mulher é a titular. Né? É muito difícil isso. E não sei se é normal ou não, tal, mas sei lá, é difícil. Eu vi várias chapas já aqui falando, o 01 tem que votar, acho isso bem legal. Olha, eu lembro de um governador, eu estou falando dos idos de 90, quase 30 anos atrás, um governador de estado, quando ele, hoje tido como um dos grandes políticos, o Dr. Mário Covas, quando ele falava no CDHU, da perspectiva de que no registro da escritura daquela casa, para aquele projeto de 30 anos de pagamento, que o título ficaria em nome da mulher. Quando se falou disso, isso foi também um objeto de tabu muito grande. Mas por que a mulher, se o dono da relação matrimonial é o marido? Então, nós estamos falando que há 30 anos atrás, nós tínhamos uma questão quase que intransponível. Não, ele é o marido, a casa tem que passar para o nome dele. Entendi. E hoje a gente vê, por dados estatísticos, que a mulher acaba assumindo dentro da relação matrimonial uma função muito importante, porque foi aprovado ontem a nível de legislação que, para efeito do divórcio, não é mais necessário que
haja uma separação judicial antes. Vamos trazer isso para dentro do campo do Corinthians, em outras palavras. O marido é quem vota, a mulher só pode ir ali na sauna e, quando muito, reclamar para a chapa 33 para melhorar a sauna. Mas essa mulher, de repente, ela assume o controle da relação matrimonial porque ela cuida da casa, ela cuida do filho. Por que essa mulher não poderia, num futuro próximo, participar das decisões tomadas dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista? Isso, portanto, não é uma demagogia. Eu estou trazendo dados estatísticos em razão da qual essa mulher, porque perdeu o marido ou porque dele se separou, essa mulher quer, dentro do que nós chamamos de direito de partilha, ela quer parte desse título patrimonial. E ela tem direito, correto? Então, dentro dessa negociação em que o marido não está participando, não quer ir lá no Corinthians, não quer, de uma certa maneira, exercer os direitos que decorrem de quem tem um título, que a mulher possa exercer. Nesta circunstância, portanto, dentro de uma separação judicial decretada pelo juiz de divórcio, e essa mulher possa exercer a titularidade e exercer o direito de voto. Legal. Inclusive, em casa, quem manda é a patroa, viu? Ela deixando claro. Só tem horário para chegar hoje. O jogo é das 7 às 9. Pois é, isso já foi me avisado ontem. Já. É sério mesmo. Que no último eu fiquei um pouquinho a mais. Meu Deus do céu, acontece. Legal. O corintiano pode. Não é isso? É isso aí. Então fala que tá com a gente lá. Eu tô com o promotor aqui e o corintiano pode. Então nós estamos dentro de um plano de tranquilidade. É isso aí. E ali falando do clube, você falou do primeiro lá de estacionamento, de infraestrutura. Mais alguma outra que a chapa acha tão importante ter? Ou vai mais para o outro campo, assim, do A gente futebol? pode continuar falando ainda do Parque São Jorge, claro. Das questões ligadas à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldades de locomoção. Ou seja, há uma lei municipal aqui, 3.514, 2017, nós temos a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que já intimou o Corinthians em algumas situações. Ou seja, nós temos um clube de mais de 70 anos, então nós precisamos fazer uma adequação e esse trabalho hoje desempenhado por um diretor administrativo muito competente, o nosso colega Cagiano, que tem se prontificado a acolher todas as determinações ditadas pela habitação e urbanismo. E algumas dependem realmente de algum tipo de reforma que permita, por exemplo, a um cadeirante, né, ter um acesso melhor ao Parque São Jorge, porque nós devemos estabelecer um critério comparativo com a arena do Corinthians. A Neoquímica Arena, ela já foi construída dentro de um projeto arquitetônico que abraça as questões ligadas ao cadeirante ou à pessoa com dificuldade de locomoção. Já o Esporte Clube Corinthians Paulista, eu devo me reportar que lá nos idos, o próprio remo do Corinthians, ele era feito dentro do Rio Tietê. E, portanto, o que nós falamos hoje de estacionamento é a marginal. Por um trabalho de um presidente histórico chamado de Vicente Mateus, e às vezes hoje algum conselheiro mais antigo entende que a gente continua naquele tempo. Não, aqui é Corinthians, aqui pode. Não, nós temos que nos adequar à legislação, e a Chapa 33 se propõe, com todo respeito, a encaminhar essas questões a quem de direito na execução desses projetos para que a gente possa nos atualizarmos em razão da legislação vigente. Claro, legal. Importante isso aí, o pessoal falando de acessibilidade e tal, isso é muito interessante. E agora, voltada para a Arena, estava falando do idoso com respeito e tudo. O pessoal vem aqui e fala muito de aumentar a Arena e tal. Qual a opinião que vocês têm sobre isso? Veja, a gente tem conversado entre os membros da chapa
que evidentemente em 2014, por uma delegação de poderes, foi permitido se fazer alças para que, em razão do início da Copa de 2014, nós pudéssemos ter um público maior. Certo. Agora, o aumento para simplesmente aumentarmos as laterais no setor norte e sul, sem que isto derive violação a um acordo anterior, é preciso que se coloque bem isso. O estádio não é do Corinthians. Existe um fundo de investimento, né, do qual se compõem pessoas jurídicas. Então, isso precisa ser feito de uma maneira que não se quebre contratos anteriormente firmados. Certo. Porque o Corinthians ainda está pagando tudo, ele ainda não foi. Então, acho que o presidente ou quem assumir aí, às vezes, falar que vai aumentar porque vai baixar o preço do ingresso, que não sei o quê, isso é falácia, isso às vezes pode soar como uma proposta demagógica. A gente quer falar de alguma coisa concreta, ou seja, o Palmeiras pode, num dia em que se projeta um determinado show dentro, ele pode ir lá e usar a arena dele também? Não pode. Existem contratos e a violação. Então, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que entender o que acontece dentro desse fundo de investimentos e aí podemos falar de algum tipo de alteração em relação à Neoquímica. A gente tem que ter responsabilidade quando se trata desse tema de contratos, porque o Corinthians firmou isso há anos atrás e ele precisa cumprir todas as cláusulas do contrato. Perfeito. Para a eleição para presidente, quem que a chapa está apoiando? Houve uma reunião da qual participou esses mais experientes, a gente chama de os cabelos brancos da chapa do Corinthians. Os donos da lancha. Os donos da lancha. E eles tinham lá 3 opções. Só existem 3 opções. É como uma partida de futebol. Ou ganha um time ou outro é empate. Certo. Ali, um candidato de oposição que questiona a atuação desta gestão atual, de Duílio Monteiro Alves e seus demais diretores. Nós tínhamos o outro candidato, André Luiz Oliveira, que participa já desse Corinthians há um grupo que está há 16 anos no poder, ou nós saímos como uma chapa independente, porque até então se falava muito da criação do que nós chamamos de uma terceira via dentro da política institucional do Corinthians. E esse terceiro nome não se viabilizou, por uma razão ou outra, não conseguiu se formar uma terceira opção. E os membros que participaram dessa reunião ouviram detidamente as opiniões e entenderam por bem de apoiar o André Luiz Oliveira. Nós entendemos que realmente o que nós não podemos ficar em cima do muro e ficarmos com uma posição de equidistância dos candidatos. Nós devemos, como chapa, provocar, e nós provocamos o ingresso do André Luiz Oliveira numa reunião nossa, em que nós questionamos algumas questões ligadas à diretoria. A chapa 33, se você já participou de alguma reunião do Conselho, ela é uma das chapas que se apresenta com 25 membros, que se reúnem antes. Eu estou me reportando, por exemplo, à prestação de contas, a votação do orçamento do Corinthians. Então, nós pegamos aquilo que recebemos lá da Roberta, que é a competente secretária do Conselho Deliberativo, nós pegamos essa prestação de contas. Então, eu estou me reportando a coisa que consta em ata de reunião do Corinthians desse ano de 2023. Esta prestação de contas, ela passou por um órgão específico previsto no Estatuto chamado CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Essa prestação de contas, por exemplo, portanto, e previsão orçamentária,
ela então é debatida. Eu, como conselheiro, eu posso levar para um contador, e eu falei isso numa das reuniões do Corinthians, quando muito, eu consigo organizar o orçamento da minha casa. Ou seja, eu sou um funcionário público há 35 anos, o que eu sei fazer é colocar bandido atrás das grades, eu sou um promotor de justiça, um funcionário público qualificado para fazer esse trabalho. A minha casa eu não consigo controlar direito. Imagine uma conta de um orçamento de mais de R$1 bilhão, é mais ou menos o orçamento do Corinthians. E eu falei que eu sou nascido em Bauru, Wagner. O orçamento de Bauru é menor que o orçamento do Corinthians. Olha. Uma cidade de 375 mil habitantes. Caramba. Imagina do que nós estamos falando. Então, você leva isso para um eventual contador, um amigo seu, e olha, esses números, eu não estou entendendo essas contas, essa aritmética não é minha, não faz parte do meu métier. Então, depois disso, então, passado pelo CORE, passado lá pelo meu contador, que me esclarece e tal, as situações, eu faço uma reunião, a gente faz uma reunião da Chapa 33, com muito respeito, todos vão apresentar as suas opiniões. Então, nós vamos para uma reunião do Conselho Deliberativo com uma opinião especificamente formada. E não é de puxar o saco do presidente ou do diretor jurídico. Sim. Não, é para chegar lá e como já tivemos em algumas situações, oportunidade de apresentar críticas construtivas para que a gente tenha um Corinthians melhor. E não ali assumir um palanque e ficar num debate deletério. Já tivemos ali algumas situações também que percebemos, assim, ataques pessoais entre conselheiros. Nós não queremos isso. Acho que não é um bom caminho para o Corinthians, porque isso acaba vazando para as redes sociais, isso acaba extrapolando o limite que é institucional do Corinthians, que é uma coisa nossa. Nós não podemos deixar palmeirense ficar tirando sarro na gente por causa de briga interna dentro do Corinthians. A gente não pode deixar a imprensa ficar do lado de fora já se precavendo de que alguém vai atacar alguém lá dentro de uma reunião do conselho. A gente não pode ter isso. Com certeza. Então, a gente fez essa opção de seguir com esse candidato. Alguns até colocaram lá, ó, tem o ruim e tem o pior, mas como não tem a terceira via, vamos no menos ruim. Entendi. Isso é uma opinião. Nós temos conselheiros que são absolutamente independentes e alguns até dentro da nossa chapa entenderam por bem de sair da chapa. Entendi. Porque entenderam que não era nem o ruim nem o pior. Que teria que ter uma terceira via, e como não veio essa terceira via, o conselheiro que está na gestão atual entendeu por bem de não participar da próxima. Isso precisa ficar bem claro, porque nós temos um grupo muito consciencioso de pessoas sérias, de pessoas que querem o bem do Corinthians, e é por isso que nós estamos aqui. Legal. Sobre o voto do fiel torcedor, que hoje muito se fala sobre isso, tanto dentro do Parque São Jorge quanto fora. Como que, não só a sua opinião, mas como que a chapa se posicionaria no caso de isso ser colocado em pauta? Então, veja que eu faço parte de um grupo do qual eu sou um dos mais novos, eu estava dizendo justamente isso no começo da nossa conversa, porque eu já vi em muito podcast gente dizendo, não, eu sou sócio fundador da Gaviões, eu sou sócio fundador da Camisa 12, não sei o quê, e fica naquela colocação como premissa para admiti-los dentro do quadro de eleitores do Corinthians, como sendo a única saída para a gente alcançar a chamada democracia corintiana. Eu não sei se é a minha formação que é acadêmica, desse juridiquês, que tudo a gente tenta buscar amparo na legislação para a gente estar bem calçado para aquilo que a gente vai falar. E o que eu vou falar aqui, talvez não seja o que os meus amigos que são do fiel torcedor almejam, esperam de mim como conselheiro. O que eu estou falando aqui é mais ou menos o que já foi dito pelo nosso vice-presidente. Muito bom. Muito bom, nós temos mais 100 mil associados dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, que aumentaria a arrecadação e a gente não precisaria ficar mandando dinheiro para pagamento de parcelas que são astronômicas, pagamento do nosso estádio. Nós gastaríamos o dinheiro dentro da pessoa jurídica Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, um número maior de associados, como nós temos clubes como o Paulistano, Hebraica e outros clubes da cidade de São Paulo hoje, que escolhem quem vai ser sócio.
Então, para trazer essa pessoa, para ele participar do processo eleitoral, e isso é uma previsão do artigo 48 seguintes do nosso estatuto, quando alguém se torna sócio do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele recebe um documento que eu chamo de Constituição Federal do Corinthians. O que é isso? O Estatuto do Corinthians é a lei maior. E essa lei maior define que ele precisa de um prazo como associado para poder participar do processo eleitoral. Enquanto que tem gente defendendo candidatos aí, a conselho e a presidente, para que esse que está ali na Gaviões vote no dia 25. Isso não é possível. É isso que precisa ser esclarecido. Se essa pessoa quer vir e participar, ela compra um título do Esporte Clube Corinthians, se torna associada, e daí, dentro do prazo regimental, ela participa do processo numa próxima eleição. Precisa mudar estatuto para isso? Não precisa. Então tem gente dizendo, não, vamos mudar, porque aí já a partir dessa eleição aqui já vota. Não é assim que funciona. Então, eu acredito que é possível a gente aumentar o colégio eleitoral, é possível, desde que esse membro da organizada entenda que ele será mais um dentro do grupo de associados. As regras que valem para a sua torcida organizada não são as regras que valem para ser associado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Respeitado esse primeiro parâmetro, eu acho que se a gente aumentasse, seria fantástico, porque nós teríamos uma eleição como nós temos em cidades do interior, verdade. em que todos podem votar, basta ser brasileiro naturalizado, com 16 anos ou mais, o voto facultativo dos 16 aos 18, e depois dos 70 também facultativo, mas obrigatório. Lá no Corinthians, o voto não é obrigatório. O nosso estatuto, diferente, portanto, da Constituição Federal, diz que se o associado quiser, ele vai e vota. Se não quiser, não vota. Se não quiser, não participa do processo eleitoral. Colocado esses parâmetros que a gente chama de estacas jurídicas, ninguém nunca proibiu um membro da Gaviões ou da Camisa 12 de se tornar associado do Corinthians. Perfeito. A gente está chegando para o nosso final. Agradeço muito a sua presença. Se quiser passar mais um recado para o associado, fique à vontade. O espaço é seu. Olha, nós tivemos aí, nas duas últimas eleições, 2.642 votantes num processo eleitoral e no outro 3.648. Nós tivemos, então, em duas eleições, aproximadamente 6 mil. Há uma expectativa de que nesse dia 25 nós estejamos entre 5 mil e 6 mil corintianos votando, de um universo superior a 10 mil. Venha, corintiano, venha participar desse. Você que está aí questionando a sauna, que você que está questionando, venha participar desse processo. E antes de você escolher a sua chapa ou o seu candidato a presidente, não veja as brigas das redes sociais, veja a relação de propostas apresentadas por cada um desses candidatos, porque a gestão do Esporte Clube Corinthians Paulista vai ser focada em cima destas propostas. Avalie com tranquilidade e com sobriedade o que apresenta cada um desses candidatos. E a chapa 33 vai estar distribuindo aí nos próximos dias as suas 10 propostas, que são propostas realmente que não são ideias demagógicas, são realmente baseadas em estudos estatísticos, de levantamento de dados do que é o Corinthians e o que ele pode almejar para os próximos anos, e que a gente tenha todos, no dia 25, uma eleição absolutamente tranquila, sem interferências da polícia, do Ministério Público e da OAB, que seja definido tudo dentro de um plano democrático, e a gente deseja a todos uma boa eleição. Legal, eu desejo boa sorte, agradeço muito a sua presença, a todo o pessoal da chapa, por você estar aqui, e é isso que você falou, o processo democrático tem que seguir.
Mas Corinthians com respeito. Chapa 33, se puder. Acessem lá o Instagram, Chapa 33 com respeito. Eu falo para todo mundo, segue todas as chapas para observar mais, pesquisar mais, saber melhor das propostas que cada uma tem. Isso é muito importante. Assim a gente fica mais inteirado do que está acontecendo. Então, mais uma vez, Nadir, eu agradeço muito a sua presença, a toda a chapa, o meu abraço. E é isso aí. Eu que agradeço, um prazer, uma honra para a gente estar aqui nesse podcast Corintiano Pod e que a gente tenha bons dias pela frente. Muito obrigado. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ajuda a gente a continuar esse trabalho que tá legal pra caramba. Hoje vai pro ar a Chapa 33, que nós estamos gravando agora, vai para daqui a pouquinho. Semana que vem tem mais e... O Bar da Torre, um abraço pro Cris lá do Bar da Torre, que tá sempre com a gente. Pode ver que passa toda hora aqui. O Diegão me lembra, obrigado por lembrar. É isso aí mesmo. Então, um abraço pro Cris. O melhor cantinho lá do Parque São Jorge. Comida boa, cerveja gelada e o preço justo. Um abração pro Cris e pra todo mundo. E o Instagram tá na descrição. E é isso aí. Acessa, rapaziada. Até a próxima. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Já esquecendo do Bar da Torre.